Eu tinha lutado anos por aquele momento. Residência médica. Especialização. Madrugadas de plantão. Provas. Sacrifícios que só quem passou entende. E finalmente estava lá. Contratado no hospital que eu sempre quis. Referência na região. A vaga que centenas de médicos disputaram e eu tinha conseguido. Primeira semana perfeita. Cada procedimento saindo certo. A equipe me recebendo bem. Os pacientes estáveis. Os chefes satisfeitos. Eu dormia com aquela sensação boa de quem está exatamente onde sempre quis estar. Pensei em é isso. Chegou minha vez. Eu não sabia que na segunda semana o hospital ia me ensinar a lição mais humilhante da minha carreira. Era uma sedação de rotina dentro da sala de ressonância magnética. Para quem não conhece, a ressonância magnética é uma máquina extraordinária. Consegue ver o interior do corpo humano com uma precisão que parece mágica. Detecta tumores, lesões, alterações que nenhum outro exame encontra. Mas tem um detalhe que todo profissional de saúde aprende desde cedo. A ressonância magnética é um ímã gigantesco. Um campo magnético tão poderoso que todos os equipamentos usados dentro daquela sala precisam ser especiais. Não magnéticos. Certificados para aquele ambiente. O carrinho de anestesia. O monitor. Os instrumentos. Tudo testado. Tudo aprovado. Tudo seguro. Eu sabia disso. Tinha sido treinado para isso. E na semana anterior tinha feito exatamente o mesmo procedimento, na sala de ressonância do andar de baixo, sem nenhum problema. O capnógrafo, aparelho antigo, do tamanho de um micro-ondas, que monitora o gás carbônico exalado pelo paciente, ficava em cima do carrinho de anestesia. Sempre tinha ficado assim. Nunca tinha dado problema. Eu tinha feito isso na semana anterior. Tinha funcionado perfeitamente. O que eu não sabia é que aquela era uma sala diferente. A ressonância da semana anterior operava com 1,5 Tesla de potência. Essa sala tinha uma máquina de 3 Tesla. O dobro da força. E eu estava prestes a descobrir o que isso significa na prática de uma forma que nenhuma aula de física jamais conseguiria ensinar. O paciente estava posicionado. A sedação iniciada. Tudo correndo dentro do esperado. Foi quando percebi o problema. O fio do capnógrafo não alcançava a máscara do paciente. O aparelho estava longe demais. Olhei para o capnógrafo. Olhei para o paciente. Fiz o cálculo na cabeça. Simples. Mesma solução da semana passada. É só colocar o capnógrafo em cima do carrinho de anestesia para aproximar. Tinha feito isso antes. Tinha funcionado antes. Peguei o aparelho com as 2 mãos e dei um passo em direção ao carrinho. O que aconteceu nos 3 segundos seguintes eu não tinha vocabulário para descrever na época. E honestamente, ainda hoje é difícil. A máquina acordou. Não é bem assim que funciona tecnicamente, mas foi exatamente o que pareceu. Uma força invisível e absoluta tomou o capnógrafo nas minhas mãos. Não foi gradual. Foi instantâneo. Como se alguém tivesse ligado um interruptor e de repente o aparelho pesado que eu segurava decidiu que queria estar do outro lado da sala. Na direção da máquina. Dei um passo involuntário. Depois outro. Meu corpo inteiro sendo arrastado junto com o aparelho. Parei. Fincei os pés no chão e puxei com tudo o que tinha. O capnógrafo não voltou. Fiquei parado no meio daquela sala, num cabo de guerra com uma máquina que não tem braços, não tem músculos, não tem nada além de física pura. E estava ganhando. Tentei recuar. Os pés escorregavam. O chão liso não colaborava. Cada centímetro ganho era imediatamente perdido. Pensei no paciente sedado atrás de mim. Pensei no procedimento. Pensei nos meses de residência, nas madrugadas, na conquista daquela vaga. E pensei no número que alguém tinha me dito uma vez, de passagem, como curiosidade. Se o capnógrafo bater na máquina de ressonância, o reparo custa mais de R$500 mil. 500 mil.
Segunda semana de emprego. Gritei por ajuda. Gritei com tudo que tinha, com aquela voz que sai quando o desespero remove qualquer filtro social. Silêncio. A sala de ressonância é completamente selada. Paredes reforçadas para conter o campo magnético. E isolamento acústico total. Lá fora a vida continuava normalmente. Técnicos de radiologia conversando. Enfermeiros passando pelo corredor. O mundo girando sem ter a menor ideia do que estava acontecendo do outro lado daquela porta. E eu ali, suando, com os pés escorregando no chão, perdendo centímetro por centímetro para a física. 3 Tesla. O dobro do que eu tinha enfrentado na semana anterior. O dobro do que meu corpo estava preparado para segurar. Não sei quanto tempo passou. Parecia eternidade. Provavelmente foram segundos. A porta abriu. O técnico de radiologia entrou com aquela expressão de quem vem checar uma coisa rápida e encontrou uma cena que definitivamente não estava no roteiro do dia. Um médico recém-formado, suado, vermelho, em posição de cabo de guerra com um aparelho de capnógrafo no meio da sala de ressonância. Ele não perguntou nada. Correu e agarrou o aparelho junto comigo. Não foi suficiente. A física não se impressionou com 2 homens. Ele gritou para fora da sala. 2 técnicos entraram. Ainda não foi suficiente. Um quarto homem. 4 pessoas. 4 pares de braços. 4 conjuntos de músculos puxando na mesma direção contra um campo magnético que não negocia, não cansa e não tem ego ferido. 3 Tesla contra 4 seres humanos desesperados. Centímetro por centímetro começamos a ganhar. O capnógrafo foi recuando. Lentamente. Com aquela resistência que parecia pessoal, como se a máquina soubesse que estava perdendo e não gostasse. Quando finalmente o aparelho saiu do raio de influência do campo magnético e a força desapareceu, os 4 ficamos parados ofegando. Em silêncio. Olhando uns para os outros. O paciente estava bem. Sedado, estável, monitorado, completamente alheio ao drama que tinha acontecido a 2 metros dele. O capnógrafo estava intacto. A máquina de ressonância estava intacta. 500 mil reais continuavam sendo um problema de outra pessoa. O técnico de radiologia me olhou com aquela expressão que mistura alívio com o começo de uma história que vai ser contada no bar por anos. Ninguém falou nada por um momento. Então ele disse, com uma calma que eu absolutamente não merecia naquele instante, bem-vindo ao setor. Terminei o procedimento. Saí da sala com as mãos ainda levemente trêmulas e dores musculares nos braços que ficaram por 3 dias. Aquela noite fui para casa e fiquei um tempo longo sentado pensando. Não sobre o susto. Não sobre o que poderia ter acontecido. Mas sobre o quanto eu não sabia que não sabia. Anos de estudo. Residência. Especialização. Centenas de horas de treinamento. E a lição mais importante que recebi naquele hospital não veio de nenhum caso clínico complexo. Veio da diferença entre 1,5 e 3 Tesla. Um número. Uma sala diferente. A mesma lógica que tinha funcionado perfeitamente uma semana antes transformada numa catástrofe quase 500 mil reais. A experiência prévia que deveria me proteger foi exatamente o que me colocou em perigo. Porque o maior risco não é fazer algo pela primeira vez. É fazer algo pela segunda vez achando que já sabe tudo sobre isso. Voltei no dia seguinte. E em todos os outros. Mas voltei diferente. Passei a ser aquele profissional. Você conhece o tipo. O chato. O inconveniente. O que para tudo quando alguém se aproxima da sala de ressonância com qualquer objeto metálico. Caneta no bolso. Para. Estetoscópio no pescoço? Para. Carrinho não certificado? Nem pensa. Capnógrafo antigo do tamanho de um micro-ondas? Jamais. Meus colegas aprenderam rapidamente que comigo não tem conversa quando o assunto é campo magnético. Não por protocolo. Não por obrigação. Por memória muscular. Literalmente.
Anos depois, num congresso de anestesiologia, contei essa história pela primeira vez para uma plateia de colegas. As risadas foram longas. Porque todo mundo conhece aquele momento. O momento em que a realidade te ensina o que o livro não consegue. O momento em que você descobre, de forma absolutamente inequívoca, que existe uma diferença enorme entre saber uma coisa na teoria e ter sentido ela no corpo. A diferença entre 1,5 e 3 Tesla não estava em nenhuma aula que me preparou para aquela sala. Eu precisei de 4 homens e músculos doloridos por 3 dias para aprender esse número de verdade. Se você trabalha em saúde e está começando agora, guarda isso. O hospital vai te ensinar coisas que nenhuma faculdade consegue. Algumas dessas lições vêm de casos clínicos complexos, de decisões difíceis, de noites sem dormir ao lado de um paciente grave. E algumas vêm de um capnógrafo antigo do tamanho de um micro-ondas e de um campo magnético que não tem o menor respeito pela sua recém-conquistada especialização. Respeita a máquina. Ela não leu seu currículo. E definitivamente não sabe quantos anos você estudou para estar ali. No próximo vídeo vou contar outra história real do plantão. Uma situação que nenhum médico esquece. E que começa com uma frase que todo anestesista teme ouvir dentro de uma sala cirúrgica.